pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Tia André está com muita saudade de todos vocês, tá bom? Bom, agora, né, conforme o combinado lá no roteiro de estudos, nós vamos fazer a correção dos exercícios. Vamos lá? Todos abrindo o livro 2, na página 104. Vamos lá? Todo mundo juntinho com a tia Andréia, lá na página 104. Bom, vocês deveriam ter lido esse texto, né, que está aqui na página 103, tá? Esse texto é um conto, né, do escritor Mia Couto, cujo título é A Infinita Fiadeira, né? Que fala da historinha, né, da aranha, não é isso? Bom, vocês deveriam ter lido esse texto e agora nós vamos fazer a correção, né, dos exercícios de interpretação. Vamos lá? Todos comigo na página 104, ok? Vamos corrigir as páginas 104, 105 e 106, tá bom? Então vamos lá? Número 1. Na epígrafe do conto, há jogos de palavras, trocadilhos. Quais são eles? Então a resposta ficou assim. Há jogos de palavras, né, com a teia e na teia, ok? Há jogos de palavras com a teia e na teia, ok? Então, essa é a resposta, né? Porque o que está muito ligado, né, no caso aqui, o que está muito ligado à sonoridade, né, dos termos e com a expressão por um fio, que no caso pode ter tanto sentido conotativo, né? O amor que está acabando, né? Acabando, quando alguém fala assim, o amor está por um fio, significa que o amor está acabando, né? E quanto um sentido denotativo, né? Quando se refere a um fio que forma a teia de aranha, tá bom? Então essa é a resposta do número 1, tá? Há jogos de palavras com a teia e na teia, né? O que está muito ligado à sonoridade dos termos, né? E com a expressão por um fio, que no caso pode ter tanto sentido conotativo, né? Quando a gente diz que o amor está acabando, né? Acabando, o amor está por um fio, o amor está por um fio. E também pode ser empregado, né, no sentido denotativo, né? No sentido denotativo, no sentido real, né? Quando a gente faz referência a um fio que forma a teia da aranha. Então essa é a resposta do número 1. Ok? Vamos lá? Número 2, página 105. Todo mundo comigo na página 105, vamos lá? Número 2. Considerando o que já estudamos até aqui, podemos afirmar, afirmativa, desculpa. Considerando o que já estudamos até aqui, podemos afirmar que para compor esse texto, né, Mia Couto, né, que é o autor, né, Mia Couto utilizou elementos da narrativa, das narrativas africanas de tradição oral. Por quê? Então eu vou repetir a pergunta. Considerando o que já estudamos até aqui, podemos afirmar que para compor esse texto, Mia Couto utilizou elementos das narrativas africanas de tradição oral? Por quê? Então é uma interrogativa, né? Agora consertei. Vamos lá? Então a resposta do número 2 ficou assim. Vocês vão colocar aí. Sim, podemos dizer que ele, no caso o autor, né? Que ele se utilizou de formas e temas, né, das narrativas da tradição oral africana para compor o seu conto. Ok? Ponto. A mesma linha. Isso fica evidente no uso de personagens animais e na transformação de uma aranha em ser humano, né, em uma narrativa alegórica que propõe uma reflexão, né? Uma reflexão, pensar questões sobre a arte, tá bom? Então esta é a resposta do número 2, tá, pessoal? Foi? Número 3.
O autor, criou uma situação alegórica para apresentar, né, questionamentos sobre o mundo. No caso, em relação ao sentido da arte. Que questionamentos podem ser relacionados à narrativa? Então, a resposta do número 3 ficou assim. Podem ser relacionados à narrativa os seguintes questionamentos. Qual o sentido da arte? Né? Qual o sentido da arte? Né? Porque toda obra de arte deve ter uma funcionalidade, né? Então, vocês vão levantar esse questionamento, né? Vou repetir a resposta. Podem ser relacionados à narrativa os seguintes questionamentos. 2 pontos. O primeiro agora, vamos lá? Qual o sentido da arte? Ponto de interrogação. Qual o sentido da arte? Ponto de interrogação. Toda obra de arte deve ter uma funcionalidade, uma utilidade? Ponto de interrogação. Que valor a sociedade atribui à arte? Ponto de interrogação mais uma vez, tá? Essa é a resposta do número 3, ok? Vamos lá agora, número 4. Releia o primeiro parágrafo e identifique, né, as referências dos pronomes destacados no trecho a seguir. Então, o trecho é esse que está dentro da caixinha. Vamos ler? A aranha, aquela aranha, ele destacou a palavra aquela, né? Era tão única, não parava de fazer teias. Fazia-as de todos os tamanhos e formas. Ele destacou, né, a palavra as, né? Vamos lá? No caso, o pronome as. Isso? Continuando. Havia, contudo, um senão. Ela fazia-as, mas não lhes dava utilidade. Então, ele destacou aqui os pronomes ela, as e lhes também, tá? Continuando a leitura. O bicho repaginava o mundo. O bicho repaginava o mundo. Contudo, sempre inacabava as suas obras. Então, ele destacou aqui os pronomes suas, tá bom? Ao fio e ao cabo, ela já amealhava uma porção de teias que só ganhavam senso no rebrilho das manhãs. Então, ele destacou aqui o pronome ela e o pronome que, ok? Então, são esses pronomes que estão, né, em destaque dentro desse texto. Tá bom, pessoal? Bom, então, nós já lemos aqui o primeiro parágrafo, agora, né, e vamos agora identificar as referências, né, dos pronomes que estão destacados no trecho que nós lemos agora. Vamos lá? A resposta do número 4 ficou assim. O pronome aquela retoma a palavra aranha, ou seja, faz referência à palavra aranha. Foi? Continuando aí. Os dois pronomes as, esses dois pronomes as, retomam as palavras teias. Os dois pronomes ela retomam a palavra a aranha. O pronome lhes retoma a palavra teias. Ok? O pronome suas, né, refere-se a aranha. E o pronome relativo que tem como antecedente o substantivo teias, tá bom? Então faz referência, né, ao referente, né, ao substantivo teias, tá bom? Essa é a resposta do número 4. Vamos agora para o número 5. Vamos lá? Observe a amarração do conto em função da personagem principal e com relação a ela, retire do texto exemplos de conexões que utilizem os recursos a seguir.
Então, letra A, repetição. Vocês vão colocar aí a resposta correta da letra A, vocês vão colocar aranha na letra A, tá? Podem escrever. Aranha. Letra B, mesma família lexical. Vocês vão colocar a resposta da letra B. Aranha, aranho, araninha, araninha, tá? Coloque aí, araninha, aranha-mãe, aracnídeo, aracnídeo, aranhiça e aranhal, tá? Aracnídeo, aranhiça e aranhal, tá? Vou repetir, a letra B. Aranha, aranho, araninha, aranha-mãe, aracnídeo, aranhiça e aranhal, ok? Letra C, substituição. Resposta da letra C ficou assim. Aranha, né? A infinita fiadeira, né? O bicho, a filha, né? Minha filha, a jovem aranha, a moça, né? Teceloa, tá bom? Teceloa. Essa é a resposta da letra C. Vou repetir. Aranha, a infinita fiadeira, o bicho, a filha, minha filha, a jovem aranha, a moça e teceloa, ok? Número 6, vamos lá? Vamos lá? Ao longo da leitura, é possível perceber que o autor é muito criativo no trabalho com a linguagem, jogando com a estrutura das palavras, né? Usando termos que podem causar certo estranhamento, mas que estão plenamente de acordo com o ritmo, né? De acordo com o ritmo e a temática da narrativa. Cite exemplos disso. Então, a resposta do número 6 ficou assim. Isso ocorre, por exemplo, com as palavras inacabava, distraiçoeiras, aranhiça, retecia, reentrelaçava, aranhal, ao fio e ao cabo, ok? Essa é a resposta do número 6. Vamos agora para o número 7. As conjunções, como sabemos, também funcionam como recursos coesivos gramaticais. Em construções com conjunções coordenativas aditivas, ligando termos que têm relação entre si. Mia Couto dá ritmo à narrativa e realça o trabalho da infinita fiadeira. Cite algumas dessas ocorrências. Então, a resposta do número 7 ficou assim. Entre aspas, tá? Ao fio e ao cabo, entre aspas, ao fio e ao cabo, vírgula. Abram aspas de novo. E dia e noite, né? Entre aspas, e dia e noite, vírgula. Entre aspas de novo. Rendas e rendilhados, vírgula. Entre aspas de novo. Sem fim nem finalidade, vírgula. Entre aspas de novo. Tecia e retecia, vírgula. Entre aspas de novo. Entrelaçava e reentrelaçava mais e mais, vírgula. Entre aspas de novo. Cantos e recantos, ok? Essa é a resposta do número 7. Vamos agora para a página seguinte. Página 106. Vamos lá? Número 8. Releia o seguinte trecho. Vamos lá? Releia o seguinte trecho. Esse trecho que está dentro da caixinha. E o pai, 2 pontos, na linha de baixo, travessão. Já eu me vejo em palpos, né, de mim, tá? E eu já me vejo, tá? E eu já me vejo em palpos de mim, tá? É esse trecho que está dentro da caixinha. Vamos lá? Bom, no enunciado do número 8 diz assim. Nessa passagem, há intertextualidade com uma expressão idiomática, né, entre aspas, em palpos de aranha,
que é aqui transformada, alterada. Você conhece, olha aí, vamos lá, você conhece, uma pergunta, tá? Você conhece o significado dessa expressão? Se ainda não, consulte-a em algum dicionário no verbete palpo. Em seguida, responda ao que se pede. Já aqui está explicando, né, essa notinha aqui do lado, o que é expressão idiomática, tá, pessoal? É uma locução ou frase, né, que se consagrou na língua e que, em geral, não pode ser entendida ao pé da letra, né? Exemplo, bater perna, né, que significa caminhar à toa, né? Andar, né, muito, passear muito, né? Foi, então, isso que significa, é isso que significa uma expressão idiomática, tá bom? Então, vamos lá? Letra A. O que significa a expressão? Vamos lá? O que significa a expressão, né? Está se referindo à palavra palpo, né? Letra A. O que significa a expressão? Então, a resposta da letra A ficou assim. Significa em situação difícil, né? Difícil, perigosa, tá? Significa em situação difícil, né? Perigosa. Foi? Letra B. Qual é o sentido dessa relação de intertextualidade? Então, a resposta da letra B ficou assim. Como o pai é uma aranha, ele menciona a expressão trocando aranha por mim, o que produz um efeito de humor, tá bom? Essa é a resposta da letra B. Vamos agora para o número 9. Qual era o problema que os pais da pequena aranha identificavam em suas teias? Qual era o problema, pessoal? Então, a resposta do número 9 ficou assim. Os pais da aranha reclamavam, tendo chegado a consultar o Deus dos bichos sobre o assunto, né? Da falta de utilidade das teias produzidas pela filha. Suas teias não eram armadilhas traiçoeiras, pelo contrário, tinham distraiçoeiras funções. Ela não fazia teias por instinto, mas sim elaborava complexas e belas rendas. Assim, ela era uma artista, não uma caçadora, ok? Essa é a resposta do número 9. Foi? Bom, número 10, vamos lá? A aranhiça, vamos lá? A aranhiça é acusada de não seguir o comportamento esperado, né? Entre aspas, o comportamento esperado de uma aranha. Na tentativa de dissuadi-la, né? Na tentativa de dissuadi-la, tá? De fazer teias artísticas, o que os pais propõem? Então, na tentativa de dissuadi-la de fazer teias artísticas, o que os pais propõem? Então, a resposta ficou assim. Os pais da aranhiça tentam convencê-la a assentar as patas na parede, o que passaria pelo casamento, né, e por criar uma família. Ou seja, os pais tentam convencê-la a seguir um modelo de vida tido, né, como esperado pela sociedade de aranhas da história. Tá bom? Essa é a resposta do número 9. No caso, desculpa, do número 10, né? Do número 10, tá? Essa é a resposta do número 10. Número 11, vamos lá? E como a arte é vista pelos pais e pelas aranhas em geral na narrativa? Resposta do número 11 ficou assim. No texto, vírgula, a sociedade das aranhas trata a arte como um desvio, né? Um dado negativo, uma deturpação de aspectos da sociedade. Então, nesse contexto, a aranhiça, ao fazer suas teias sem finalidade prática, né, não era bem aceita, pois não cumpria as funções que dela eram esperadas. Ok? Número 12 agora, vamos lá? Considerando a análise que fizemos até aqui,
Podemos dizer que há um sentido crítico nesse ponto? Explique. Então, a resposta do número 12 ficou assim. Sim, sim, há um sentido crítico. O autor procura mostrar que, assim como nessa sociedade das aranhas, a arte pode ser vista como um elemento incômodo ou sem razão de ser em sociedades que buscam funcionalidade em tudo, que não se permitem admirar criações cujo valor seja estético e não de utilidade prática. Ok, pessoal? Bom, então nós encerramos aqui a nossa correção, tá? De interpretação textual, ok? Não esqueçam de colocar os nomes, tá? E a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Bom, fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchauzinho!